E eu me sinto honrada e privilegiada por estar aqui hoje com vocês. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas, que o Senhor colocou o nome dele, colocou o meu nome, na mente dele, através do Espírito Santo, para me convidar a estar aqui neste lugar. É uma responsabilidade muito grande servir ao Senhor e transmitir aquilo que Ele fala conosco. Amém? Eu quero me apresentar para você também. O pastor Lucas já falou. Eu sou a pastora Janete, liderada da pastora Elizabeth. Pastor Lucas, americano, né? Pastor Lucas, americano. É o segundo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Sou uma pastora do culto de milagres. Hoje nós temos o culto de milagres lá na quarta-feira. E eu deixei lá para vir para cá, porque eu sei que aqui é um lugar que Deus também está. E eu sei que é um privilégio Deus estar neste lugar. Nós temos aqui umas intercessoras da Estrela da Manhã. Levante aí, meninas, para o pessoal conhecer vocês. Levante aí, meninas da Estrela da Manhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu sou casada, tenho dois filhos e 2 netas. E é para a honra do Senhor. Amém? E esses dias o pastor Lucas me deu essa grande responsabilidade. E eu estava meditando sobre um tema, e ele chegou até a perguntar. E eu orando e buscando o Senhor pela madrugada e durante o dia, Jesus falar comigo. E hoje o Senhor me deu um tema, eu nem passei para ele, mas eu quero passar para você, se você quiser anotar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É um tema muito simples, mas foi algo que Deus falou muito forte no meu coração, e eu quero transmitir para você nessa noite. Diz assim, o tema é Desconstruindo para Construir, com base no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tema dessa campanha, quem lembra? Vinho novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se é vinho novo, vem de Deus. Amém? E o pastor Lucas já orou, mas eu gosto de orar. E a Bíblia diz que a gente tem que orar em todo o tempo. E nós temos que orar sem cessar. E eu convido você a ficar de pé, se você puder, no nome poderoso de Jesus. E eu quero orar um pouquinho com você antes de começar a ministrar a palavra. Amém? Glória a Deus. Papai querido, como teu filho disse, nós nos rendemos aos teus pés. Reconhecemos o teu senhorio, a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Reconhecemos que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada, mas que contigo nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Reconhecemos que neste lugar tem um trono, e quem senta neste lugar é Jeová Jirê, o poderoso El Shaddai, o grande Adonai, o lírio dos vales, aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, aquele que nos comprou com um preço de sangue. A ti, Jesus, nessa noite, toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. E sabemos que onde tem o Rei dos reis e Senhor dos senhores, não há espaço para o que vem das trevas. E no nome poderoso de Jesus, eu repreendo nessa noite tudo que é contrário ao reino de Deus, tudo que queira trazer dissensão, inquietação, falta de compreensão, meu Deus, toda perturbação mental, toda dor no físico ou na alma que queira tirar a concentração dos teus filhos nessa noite. E eu reafirmo no poder do nome de Jesus, que essa palavra vai cair numa boa terra, numa terra aradada, não vai cair à beira do caminho, não vai cair ao espinheiro, não vai cair ao pedregulho, mas vai cair numa terra aradada e que vai dar frutos a 1000 por 1. E eu declaro, Senhor, que cada vida, cada família aqui representada, Senhor, enquanto eles estão aqui, os que não estão serão guardados na sua casa. Declaro um novo tempo sobre as suas famílias. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, de trás e de frente. E declaro no nome poderoso de Jesus, anjos do Senhor, passeando neste lugar, com espada flamejante, tocando em todos os teus filhos neste lugar. No nome poderoso de Jesus. E a igreja diz, e ainda em pé, coloque a mão na sua mente e diga assim: hoje, em nome de Jesus,
eu reafirmo que a minha mente está completamente aberta e tomada pelo Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu estava meditando sobre o significado do vinho novo. E estudando quando o pastor me deu a oportunidade. E um dos significados do vinho novo na Bíblia é alegria, né? Ele representa também a presença do Espírito Santo, a mensagem de Jesus, que traz renovação, que traz um novo ânimo, que traz transformação, que traz uma mudança de mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E estudando esse capítulo 9, nós podemos observar que Jesus, Mateus 9, 17, que Jesus, ele estava em um lugar onde os escribas zombaram de Jesus, porque foi levado até Jesus um paralítico. E quando Jesus vê aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos, ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. E os escribas começaram a razoar de Jesus, começaram a mangar de Jesus, numa linguagem bem popular. E Jesus vira para ele e diz assim: é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer pega a tua cama, levanta e anda. De imediato, aquele paralítico, ele foi curado. E aí Jesus continua fazendo o que ele veio na terra para fazer. E ele chega perto de um publicano. Você pode olhar o capítulo 9, capítulo 9 do livro de Mateus. E aí ele chega num publicano e ele chama esse publicano, que era Mateus. E ele vai à casa de Mateus e come com Mateus. E diz a palavra de Deus que lá quando ele estava comendo com Mateus, vem outros fariseus e começam a questionar os discípulos. Como pode Jesus comer com pecadores? E aí Jesus torna a repetir. Louvado seja o nome do Senhor, que ele veio foi para os perdidos mesmos. Para aqueles que precisam de médico. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam ser curados e ser sarados. E aí então ele chega aqui nessa parte, que é o tema dessa campanha, que eu tenho plena convicção que foi direcionada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque em muitas igrejas nós vemos, e eu não estou falando mal da igreja, mas cada um tem uma forma. A campanha do carro novo, a campanha da prosperidade, a campanha do bom emprego. Mas nesse tempo, Deus trouxe esse tema, vinho novo, algo extraordinário, que vem da parte do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém bem forte para me ter certeza que eu não estou sozinha? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava anotando aqui que eu ainda sou daquele tempo tradicional, que Deus vai falando, a gente vai anotando, né? E eu comecei a anotar tudo aqui no meu papelzinho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava vendo o processo de fazer o vinho. Eu acho que você já estudou sobre isso. As uvas eram colhidas e eram levadas em um lugar chamado lagar, ou então em um espaço de madeira. E aquelas uvas eram pisadas, né, no lagar, que era um espaço construído em uma pedra, para formar um vinho. Depois de formar aquele suco, para formar o vinho, era necessário ter um lugar de armazenar aquele vinho. E antigamente esse vinho era armazenado em talhas de barro, ou potes de barro, né, ou então em odres. E o que é odre? Antigamente, né, não tinha como a gente andar com essas garrafinhas de água, não é verdade? E nos tempos primórdios eram formados os odres. E os odres eram formados de peles de animal. Geralmente era de pele de ovelha ou de pele de cabra,
para que fosse colocado esse vinho. E o vinho, quando era tirado o suco para fazer o vinho, tinha todo um processo de fermentação. Quem é que sabe o que é fermentação? Ele é algo muito forte, que ele fermenta, e ele pode gerar gases dentro. Quem foi que já pegou um vinagre e sacudiu, não vê aquelas bolinhas? O vinho também não era diferente naquela época. E eles ficavam armazenados por algum tempo. Não tinha um tempo determinado de armazenamento. Depois de algum tempo, alguém vinha, experimentava e via que aquele vinho estava pronto para consumo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E nós temos que entender hoje que se nós queremos vinho novo, nós precisamos ter um lugar de armazenamento. Amém? Por isso eu quero pedir para você, cutuca aí teu irmão e diga assim: o lugar de armazenamento do vinho novo é na minha vida e na sua vida. Diga em você mesmo que Deus quer colocar vinho novo. É em você que Deus quer encher de vinho novo. Amém? Porque eu entendo que o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração ontem, esses dias, eu orando ao Senhor, que o sobrenatural do vinho novo é com Deus. Mas Deus procura neste lugar, Deus procura em pessoas um lugar de armazenamento. Porque o vinho que vem da parte de Deus é algo muito precioso. É a alegria, é a transformação de mente. E Deus falara naquele tempo que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Porque nele, o odre velho, ele não vai suportar a fermentação. Se você está pedindo o vinho novo, você está dizendo: eu aguento o mover de Deus na minha vida. Eu quero esse mover de Deus na minha vida. E não tem como ter o mover de Deus, o derramar do vinho novo, se não tiver o odre novo. E se ele está falando de odre novo, eu, a Janete, conjecturando, acredito que devia ter o odre velho. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? Existia o odre velho, mas Jesus, Ele quer derramar o vinho novo em odre novo. Amém? E se tem odre, se tem vinho novo, é necessário ter o odre novo. E para ter o odre novo, nós precisamos ser esse odre novo. Precisamos nos desconstruir para que o novo de Deus seja construído na nossa vida. Amém? E Deus, Ele é perito em desfazer para fazer de novo. Praticamente todos os dias eu digo: meu Deus, faz de novo. Faz de novo. E se nós pedimos para Deus fazer de novo, então o velho tem que sair da nossa vida. Amém? Pastor Lucas lhe trouxe aqui para me dar um ataque, não. É o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração nesses dias. Se eu quero o novo de Deus, eu preciso ser o novo de Deus. Eu preciso ter espaço para que o novo de Deus seja construído na minha vida. E no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, o Senhor me leva a uma palavra bem conhecida, porque o pastor de vocês é homem de Bíblia, porque o Senhor me fala que essa igreja é a igreja da palavra. E eu creio nisso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. E aí depois eu quero lhe perguntar algo. Amém? Glória a Deus. Eu estou olhando ali para o relógio para não... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas,
para ver se tem como acabá-las. Amém? Aí você pula lá para o versículo 34, que diz assim: assim todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Aqui o Senhor, Ele fala de uma renúncia. Eu quero vinho novo, então eu vou precisar renunciar algo da minha vida. Como assim? O que é velho da minha vida, o que é velho da sua vida, ele vai ter que sair. Vai ter que ter espaço na minha vida. E eu pergunto para você, você quer mesmo o novo de Deus? O vinho novo de Deus? Então vai ter que ter preparação, você vai ter que visualizar. É muito lindo que o pastor entregou os papéis, um papel, para você anotar o seu pedido de oração. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos, além de anotar, nos posicionar. E para nos posicionarmos, para sermos odre novo, para recebermos a bênção, é necessário nós abrirmos mão de alguma coisa. Porque o vinho, Jesus quer te encher por completo. Jesus não quer te encher por a metade, porque Jesus não faz nada por a metade. Jesus não deve nada para ninguém. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? E uma das coisas que nós temos que ter é de compreensão de que eu preciso ser esse odre novo. Porque Jesus se preocupa mais com o odre do que com o vinho. Sabe por quê? Porque ele morreu, foi pelo odre, e o vinho é ele. Quando de fato e de verdade nós nos posicionamos como odre de Deus, ele vai nos encher, ele vai nos fazer transbordar, ele vai nos fazer avançar, ele vai nos levar no nível que você nunca imaginou na vida. E Jesus quer fazer isso em você nessa noite. Quer fazer de você um odre novo. Amém? E Ele quer tomar você por completo. Amém? E nós precisamos hoje recalcular o nosso estilo de vida. Para mim ser odre novo. Para mim ser odre novo, eu tenho que deixar o velho. Eu não sei o que vai ser necessário você deixar esses dias. Talvez seja de dormir um pouco mais para levantar pela madrugada para orar. Talvez seja se silenciar mais para que o Espírito Santo fale e você ouça. Talvez seja retomar o seu devocional todos os dias que você deixou há algum tempo. Talvez seja buscar mais um nível de intimidade na leitura, no devocional, no compartilhar do pão. Talvez é um ministério que você deixou e você precisa retomar isso e ter espaço na sua vida para que o novo de Deus venha. Não tem como ter o novo de Deus se o velho não sair. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? E Deus é um Deus de transformação. Por isso que Jesus vira para aqueles homens e diz assim: não se coloca pano novo em pano velho, remendo novo em pano velho, não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus estava falando diretamente, com a renovação da nossa mente. Tudo começa aqui. Eu e você precisamos entender que o problema não é o vinho novo, o problema é o odre. Porque se tiver odre, vai ter vinho. Se tiver odre, vai ter vinho. E Deus quer fazer em você e através de você. Deus te levantou nesse tempo para você ser esse odre cheio do vinho novo na tua casa, na faculdade, no teu trabalho, nessa igreja, na vizinhança, onde você estiver. Deus quer fazer em você e através de você. Então eu queria que você refletisse, o que você tem de abrir mão hoje, para que o novo de Deus, esse vinho maravilhoso, encha a sua vida, lhe faça transbordar. Eu tive que abrir mão de muita coisa,
Mas muitas coisas que só me traziam pesar, que eu valorizava muito. O meu eu precisa morrer todos os dias. A minha vontade precisa morrer todos os dias, para que a vontade de Deus seja completa na minha vida, para que eu tenha esse vinho novo todos os dias. Pastora, mas ontem eu estava cheia da unção. Eu quero te dizer que a unção de ontem foi maravilhosa, mas para você continuar vivendo em Deus, você precisa da unção de hoje. Todo dia tem vinho para você, se tiver odre desemborcado, para ser cheio através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você quer ser esse odre depois que eu te falei tudo isso? Você quer ser esse odre? Levanta a mão e diz assim: eu quero ser esse odre, no nome poderoso de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda reforma, queridos, traz consequências. Quando nós vamos reformar uma casa, para deixar ela novinha, às vezes tem uma poeira, é ou não é? Você tem que mudar a porta. Você tem que mudar os móveis do lugar. Às vezes você tem que sair daquele lugar de conforto, passar uns dias fora para depois voltar para um lugar melhor. Então, para ser odre novo, vai ter umas sacudidas sim. Mas diga assim: em Jesus, eu aguento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E um dos motivos para que haja o vinho novo, é para que a igreja seja despertada a viver um caráter genuíno de Cristo na minha vida e na sua vida. Para que as pessoas olhem para você e digam: eu quero o Deus daquela irmã. Eu quero congregar na igreja Nova Aliança Adonai, porque eu vejo o poder de Deus manifestado através daquela irmã. Porque o vinho há disponibilidade para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu até copiei aqui que o vinho é extraordinariamente uma unção necessária na nossa vida todos os dias, esse vinho. Mas Deus, Ele precisa que todo dia também tenha um odre. Deus precisa que todos os dias tenha um odre novo. Deus, Ele conta comigo e com você para encher esse odre. Nós precisamos entender que a mudança na nossa vida precisa começar uma desconstrução. E essa desconstrução, para fazer esse odre novo, ela tem que começar de dentro para fora. E não é de fora para dentro. Jesus hoje, Ele fala ao seu coração para você desconstruir algumas coisas. Desconstruir a sua forma de pensar. Desconstruir algumas coisas que possam impedir de que o vinho novo seja derramado sobre a sua vida. Naquela festa de casamento, quando houve o primeiro milagre de Jesus, existia ali talhas de água e acabou o vinho, não foi isso? E diz a palavra de Deus que Ele mandou trazer aquelas talhas, que eram aqueles potes grandes, cheios de água. Enquanto tinha aqueles jarros grandes, cheios de água, Jesus transformou. Quando faltou, não transformou mais, porque havia só aqueles. Se tivesse mais, você acha que Jesus não ia encher mais? Iria sim, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. Enquanto tiver odre novo disponível, vai ter vinho novo. Vai ter a alegria, vai ter a presença do Espírito Santo de Deus, vai ter a cura, vai ter a libertação, vai ter a transformação. O milagre, ele vai surgir. E Jesus me fala, era muito forte hoje, começando pela minha vida. Porque eu e o pastor Lucas, nós como filhos de Deus, precisamos todos os dias desconstruir algo que o inimigo tenta criar na nossa mente.
para tentar nos paralisar, para tentar nos estagnar, para tentar nos afastar do propósito pelo qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou para vivermos os projetos de Deus. Sermos cheios, e não só cheios, mas transbordantes desse vinho novo, dessa alegria, dessa presença do Espírito Santo de Deus, dessa transformação da nossa mente. Jesus falara diretamente àqueles fariseus, porque eles criticaram Jesus em 3 esferas: no poder, no senhorio e na identidade. Eles tentaram desvalorizar a identidade de quem Jesus era, porque ele comia com os publicanos. Mas Jesus mostrou, de fato e de verdade, quem precisava ser transformados. E eram eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria aproveitar para dar um testemunho sobre a minha vida. Rapidinho. Não vou me prolongar muito, que a gente tem um horário. Amém? E eu costumo falar muito disso, porque foi o que Deus falou no meu coração. Eu nem planejei esse testemunho, mas o Senhor falou há muito tempo. Eu era uma pessoa que vivia na igreja. Eu já aceitei Jesus já há 27 anos. Só que ao decorrer, eu era mulher do monte, eu era mulher da palavra, eu era mulher que estava nas reuniões, mas de fato e de verdade eu não deixava Jesus transformar a minha vida, porque eu era desobediente naquilo que Deus mandava. Deus mandava eu falar, eu não falava, Deus mandava ir, eu dizia não vou porque tem fulano de tal. Eu era uma filha de Deus muito acomodada. E há mais de 13 anos atrás, eu estava lavando o banheiro da minha casa e eu ouvi uma voz, e a voz suave, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E essa voz disse assim: logo estarás comigo no paraíso. E eu levantei a cabeça, eu disse: meu Deus, para o paraíso. Aí fui para a pia, e a voz outra vez: logo estarás comigo no paraíso. E aí eu fiquei espantada, e fui para o vaso, a voz de novo. Aí eu corri de dentro do banheiro, me atraquei com a minha filha, e eu ouvi a voz que eu vou para o paraíso. Ela disse: mãe, a senhora não repreendeu? Eu disse: não, eu não repreendi, porque se eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. Mas quem é o crente aqui que quer ir hoje para o paraíso? Levanta a mão para me ver. Hoje? Quer morrer hoje? Porque só tem 2 formas de ir para o paraíso. Ou é no arrebatamento, ou é na morte. Ou eu estou enganada? Não. E aí eu disse assim: meu Deus, para o paraíso, eu ainda tenho meus filhos pequenos. Queridos, com 15 dias, eu fui uma das inauguradoras do Socorrão. Entre a vida e a morte. Porque eu achava que para mim estava tudo bem. Eu não quero dizer que Deus vai fazer o mesmo com você, mas Deus falou no meu coração para mim testemunhar isso nesse lugar. Para mim estava tudo bem, eu vinha no culto no domingo, eu participava de algumas orações. De vez em quando eu ia no monte, eu evangelizava de vez em quando. Mas de fato e de verdade, eu queria o novo de Deus, mas eu não queria ser o odre novo de Deus. Porque o odre novo de Deus, ele não se governa, ele é governado. Deus faz e desfaz, ele manda e desmanda, ele leva e traz. Ele vai aonde Deus quer. E eu dizia: Senhor, me enche, eu quero ser esse odre, mas de fato e de verdade eu não queria. Mas eu estava dentro da igreja. E aí eu fui parar no Socorrão, entre a vida e a morte. O meu rim direito parou. Gente, eu respirava, tinha dia que eu fazia... Só vinha daqui para cá, a barriga cresceu. Não tinha como fazer uma cirurgia a laser, já estava infeccionado. O meu rim direito parou e o esquerdo não respondia. E eu clamando ao Senhor: meu Deus, por que o Senhor ia me levar? E o Senhor sabia que eu não queria ir para o paraíso agora, e o Senhor me disse: tem alguma coisa errada? Jesus, por que tu não adiou a minha passagem para o paraíso? Mais uns dias aqui na terra. E aí eu fiquei perguntando ao Senhor. E resumindo, queridos, fiz uma cirurgia a laser. E aquela pergunta: antes de sair do Socorrão para fazer essa cirurgia, o meu esposo conseguiu um dinheiro emprestado. O Senhor falou de novo: hoje eu te tiro desse hospital.
As irmãs do Cocó, das intercessões, iam me visitar, voltavam chorando, porque eu fiquei totalmente deformada. Deformada. E aí, eu fiz a cirurgia e eu continuei perguntando ao Senhor. E um dia foi um profeta lá em casa, ele veio do Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá em casa, ele disse assim, você é covarde. Eu disse, olha, esse crente vem do Rio de Janeiro, que afronta, eu cirurgiada, vem me chamar de covarde, eu covarde. Aí ele começou a gritar covarde, eu disse, meu Deus, que é isso? E aí começou a gritar mais alto, e a janela sacudiu assim, ele estava mais uma irmã intercessora. E eu disse assim, Senhor, se é o Senhor falando comigo, fala como o Senhor falou com Ezequias, porque eu te pedi uma oportunidade de vida. E aí ele virou para mim e disse assim, filha do Deus Altíssimo, rebelde, covarde, ainda quer que o Senhor fale contigo na palavra? Pois ele vou falar contigo na palavra. Lembra de Ezequias, quando ele falou isso, eu grudei na cadeira, eu disse, meu Deus, é o Senhor. E ele disse, hoje eu estou tirando outra pedra que ia te levar à sepultura. E sabe por que tu ia morrer? Porque filha de Deus, que não faz a vontade de Deus nessa terra, só serve para dormir no paraíso. Como que eu vou ser odre novo se eu não deixo Deus moldar a minha vida? Se eu sou desobediente? Jesus não vai desperdiçar vinho novo em odre velho, porque se ele colocar em odre velho, vai pular como pipoca daqui uns dias, uma semana, mas com 5, 15 dias, vai acabar a pipoca e vai voltar para o banco. Então, se você é esse odre, você vai buscar em Deus todos os dias uma transformação, uma renovação, uma cura genuína no físico, na alma e no espírito. E Jesus quer fazer isso em você. E tem um personagem na Bíblia que o Senhor até confirmou ali na intercessão, quando nós orávamos, que é um retrato para mim genuíno do poder transformador de Deus quando se posiciona. E eu já havia ministrado sobre essa pessoa, sobre esse personagem várias vezes. Mas não nessa visão e não nessa concepção do novo de Deus na vida dele. Eu já havia ministrado sobre cura, sobre a fé, a determinação. Mas o Senhor me falou hoje do vinho novo na vida de Bartimeu. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Glória a Deus. Qualquer coisa o intercessor só faz assim que eu entendo. Tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E hoje na intercessão, o Senhor confirmou através de uma intercessora. E eu disse, não, Jesus, então é essa mesmo. Eu vou... Marcos, capítulo 10. É uma história muito conhecida. E eu vou ler só o primeiro versículo, porque eu sei que você já deve ter lido esse capítulo várias vezes. Amém? Glória a Deus. Diz assim, então foram para Jericó, quando ele e seus discípulos, uma grande multidão saiu de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de... Bartimeu era filho de quem? Eu estava estudando sobre esse personagem. Timeu, ele era um soldado. Diz Flávio Joséfo, um grande historiador, que Bartimeu era filho de Timeu, e ele tinha se rebelado contra o exército romano. E ele tinha sido morto, crucificado, porque quem se rebelara contra o exército romano era morto. Então diz Flávio Joséfo, um historiador, um dos maiores historiadores, um dos maiores teólogos, que Bartimeu, ele não nasceu cego, lhe arrancaram os olhos de Bartimeu. Porque se ele continuasse vivo, ele poderia se rebelar contra o exército romano, segundo Flávio Joséfo, um historiador, e ser mais um rebelde. Então ele era homem, ele precisava ficar inutilizado, precisava ficar impotente. Então Bartimeu foi criado à beira de um caminho.
A Bíblia não fala que Bartimeu tinha pai ou mãe. Aliás, ele não tinha mais pai, mas a Bíblia não fala da mãe dele. E eu estava contando, deu mais de 13 situações para Bartimeu desistir do novo de Deus. Para Bartimeu se tornar um odre novo em Deus e receber, não em primeiro lugar a sua cura, mas a sua salvação. E diz a palavra de Deus que a multidão cercava Jesus e apertava Jesus. Bartimeu, cego, deficiente, ele não tinha pastor, ele não tinha líder de célula, ele não tinha encontro naquele tempo, ele não tinha IFOL, ele não tinha conferências proféticas, ele estava lá sozinho. Mas ele ouviu falar de quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele sabia da genealogia de Jesus, porque ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Só para descontrair, todo mundo, né? Mas quantos aqui têm clamado perseverantemente pelo novo de Deus, sem desistir? Bartimeu, ele não ouviu as muitas vozes. Diz a palavra de Deus que as pessoas mandavam ele se calar. E eu, conjecturando, posso dizer que empurravam ele. Cala a boca, cego, cala a boca, cego. Mas ainda mais ele insistia e persistia naquilo que ele precisava. O que era que Bartimeu precisava naquele dia? Vinho novo. Ele precisava da alegria de Deus. Ele precisava da transformação de Deus. Ele precisava ser uma nova pessoa. E um dos obstáculos que eu estava aqui contando dessa vez, o primeiro obstáculo, ele era cego, ele era sozinho, ele era órfão de pai, ele não tinha casa, ele não tinha amigos, ele era uma pessoa deficiente e esmoléu, vivia de migalhas dos outros. Ele só tinha uma capa velha que servia de cobertura e também de morada. Lhe tinham arrancado os 2 olhos e tentaram calar ele. Existia a multidão, eu já vi 11 obstáculos. No 12, havia uma escuridão imensa, ele não enxergava nada porque ele era cego. 13, ele era abandonado pela sociedade. Ele tinha 13 motivos para não querer o novo de Deus. Para dizer assim, esse Deus que o meu pai falava, porque ele devia saber que o pai dele falava. Só existia Timeu, que era israelita. Falava de Jesus. Esse Deus que o meu pai falava, conjecturando, não serve para mim. Porque me arrancaram os olhos, me tornaram mendigo, eu não tenho ninguém. Mas ele tinha algo além de 13 obstáculos. Ele tinha fé naquilo que ele não via, mas naquilo que ele acreditava. Ele tinha fé genuína. Ele tinha o que fala lá em Efésios, conjecturando que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. E ele esperava no seu coração. Contra 13 obstáculos ele persistiu e destruiu todos os 13. Quando ele ouviu Jesus está passando, conjecturando, eu acredito que ele disse, é hoje o dia do meu milagre. É hoje o dia da minha transformação. É hoje o dia do vinho novo. É hoje que eu me transformo em odre novo. A multidão não parou Bartimeu. A circunstância não parou Bartimeu. E eu te pergunto hoje, quem tem te parado? Não responda para mim. Ele fez o quê? Quando ele ficou sabendo, eu acredito que ele saiu tateando e gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele dá um salto. E o que cai? Quando ele dá um salto, cai a capa velha. A capa velha do pobre, do rejeitado, do não visto, do abandonado, do desamparado e do órfão. Ele saiu da condição de odre velho, abandonado, e se posicionou para ser odre novo. Jesus para em meio à multidão para ouvir a voz de um homem. Eu quero te dizer, se você não se calar, Jesus vai ouvir a sua voz.
Jesus vai fazer de você um novo, um odre novo, para ser cheio do vinho novo. E quando ele chega perto de Jesus, sabe o que é que Jesus pergunta para ele? O que tu quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Sabia. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas era preciso ele entender que de fato e de verdade ele estava diante da fonte de água viva. Da cura, da salvação, da libertação. E aí ele olha para Jesus e Jesus diz assim: filho, a tua fé te salvou. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, de imediato, ele enxerga. O odre velho enxerga, sendo um odre novo. E quem ele primeiro vê? Jesus. E hoje eu convido você a ficar de pé nessa noite. Eu quero orar por você.